E esses sinais que a gente está tendo hoje que leva porque a gente está falando, você está com um curso sobre escatologia, que é um assunto que me interessa bastante. Escatologia é muito louco, porque a escatologia tem dois significados, né? Tem aquela coisa de nojeira, né? De escatológico, é coisa com cocô e tal, e tem a coisa dos últimos tempos. Essa parte do cocô eu não sabia. Como é que você viu isso? Escatológico, verdade? Fala assim, aquela pessoa é muito escatológica, que é uma pessoa que só fala de cocô, Sério? Com certeza elas têm raízes ainda. diferentes, mas tem essa parte do escatológico em relação aos últimos tempos, né? Que a gente tem na Bíblia. Então, tirando essa parte escatológica, que é o escroto. Sabe por que eu sei? Porque o Mundo Canibal, o pessoal falava isso. Que a gente era muito escatológico, entendeu? Tá. Até ver aí no dicionário os dois significados. Mas o escatológico para os últimos tempos, qual é a definição? A escatologia é exatamente o estudo dos últimos dias, o estudo dos últimos tempos. Por quê? Porque não apenas a Bíblia, mas todas as culturas e civilizações preveram um final dos tempos. Na Bíblia você tem isso profetizado. São mais de 300 profecias falando sobre o fim dos tempos. Daniel falou sobre o fim dos tempos, Ezequiel falou sobre os fins dos tempos, Isaías falou sobre os fins dos tempos, e Jesus falou sobre o fim dos tempos, Paulo falou sobre os fins dos tempos, Pedro falou sobre isso. Então é um ensino muito vivo dentro tanto do judaísmo quanto do cristianismo. No judaísmo também, porque é Antigo Testamento. Testamento. Então o Antigo Testamento ele tem 312 profecias falando sobre o Messias e tem mais 300 falando sobre a segunda vinda do Messias. Então, para os judeus, o Messias ainda não veio, eles não creram quando Jesus veio. Então eles não receberam Jesus como Messias. Então para eles o Messias ainda virá. Para os cristãos que creem que Jesus é o Messias, essa vai ser a segunda vinda de Jesus. Tá. E por que eles não... Quais são os sinais que não foram preenchidos para eles não acreditarem que aquela foi a primeira? Na verdade, primeira... não há sinais que não foram preenchidos. Porque todas as profecias a respeito de Jesus do Antigo Testamento se cumpriram integralmente em Jesus. As probabilidades de todas aquelas profecias se cumprirem numa única pessoa é igual a 84 e 30 zeros depois. É a mesma probabilidade de você esconder uma agulha num palheiro do tamanho do estado do Texas com 1 metro de altura e tentar achar essa agulha. Ou seja, todas as profecias em relação a Jesus se cumpriram em Jesus, detalhadamente. Você tem Miqueias, que avisou 700 anos antes que Jesus deveria nascer em Belém. Ah, é? Sim, são profecias detalhadas. Você tem profecias que dizem que os ossos de Jesus não seriam quebrados, como Isaías disse, e os ossos de Jesus não foram quebrados. Você tem profecias que dizem que ele tinha que ser da tribo de Judá, e Jesus era da tribo de Judá. Então, mas era comum na crucificação de quebrarem os ossos? Era comum. Né? Eles não terem quebrado os ossos de Jesus foi um disparate, foi algo muito exclusivo. Qual a outra depois dessa? São 120 se você não sintetizar. Tá. Porque você tem vários profetas e vários textos que falam sobre a mesma profecia. Entendi. Então vários falam, ele tem que ser filho de Davi, ou seja, um descendente de Davi. Aí outros 3, 4 caras falam isso em outras oportunidades. Se vocês pegar tudo isso e sintetizar, dá em cerca de 120 profecias que detalham a vida do Messias, a sua morte, a sua crucificação. Então é muito específico.